Olha só, há mais de 300 anos, um único livro mudou completamente o jeito que a humanidade enxerga o mundo. E não, a gente não está falando de gravidade ou daquela famosa história da maçã. Estamos falando de uma obra de Sir Isaac Newton que nos ensinou a olhar para um simples raio de sol e a encontrar o universo de cores escondido ali dentro. Sabe, quando a gente pensa em Isaac Newton, a primeira coisa que vem à mente é, claro, sua obra monumental, Os Principia Mathematica. É aquele livro que decifrou a gravidade, o movimento dos planetas. Mas o Newton tinha outra obra-prima, uma que foi igualmente revolucionária, o Optics. Se o Principia era sobre os céus, o Optics era sobre a própria luz que viaja através deles. E os dois livros não poderiam ser mais diferentes. O Principia era um texto denso, super matemático, escrito em latim, sabe? Feito por uma elite de acadêmicos. Já o Optics, ele foi publicado em inglês, para todo mundo ler. A linguagem dele não era de equações complicadas, mas sim de experimentos. A ideia do Newton era que a ciência fosse algo que pudesse ser visto, que qualquer pessoa com um prisma na mão pudesse comprovar por si mesma como a luz realmente funcionava. E essa filosofia é o coração do livro. O que o Newton estava fazendo aqui era traçar uma linha na areia. Ele estava dizendo, chega de só imaginar como a luz deveria funcionar. Ele ia provar como ela funciona com experimentos. Cada afirmação seria apoiada por algo que se pudesse ver e medir. Era um padrão novo, muito mais rigoroso para a ciência. E isso nos leva direto ao experimento que é a alma do Optics. Dentro de um quarto escuro, sem nada além de um prisma e um feixe de luz do sol, Newton estava prestes a derrubar 2000 anos de crença sobre a natureza da cor. A questão era fundamental. Do que a luz branca é feita? Durante séculos, a resposta parecia óbvia. A luz branca era pura, a forma mais básica de luz que existia. As cores? As cores eram só uma mancha, uma espécie de corrupção que acontecia quando a luz passava por alguma coisa, tipo um prisma. Mas Newton tinha uma suspeita radical. E se todo mundo estivesse errado? E se a verdade fosse exatamente o contrário? E aqui está o seu famoso Experimentum Crucis, o experimento crucial. Vamos lá. Passo 1, ele deixa um único feixe de luz do Sol entrar num quarto escuro e o faz passar por um prisma. Isso cria aquele espectro, o arco-íris que todo mundo conhece. Bom, até aí, nada de novo. Mas é agora que vem a genialidade da coisa. Ele usa uma placa para bloquear todas as cores, exceto uma. Vamos dizer, o vermelho. Agora, ele pega só esse feixe de luz vermelha isolado e o faz passar por um segundo prisma. Pensa bem, se a teoria antiga estivesse certa, esse segundo prisma deveria manchar o vermelho, alterar a cor, mas não foi isso que aconteceu. O feixe de luz se curvou de novo, sim, mas permaneceu perfeitamente, puramente vermelho. Ele fez o mesmo com o azul, com o verde, com todas as cores, e o resultado era sempre o mesmo. A conclusão era simplesmente inegável. O prisma não cria as cores, elas já estão todas lá, escondidas dentro da luz branca. O prisma só as separa. O que Newton descobriu foi que cada cor se curva ou se refrata num ângulo um pouquinho diferente ao passar pelo prisma. O violeta se curva mais, o vermelho se curva menos, e o Newton, sendo Newton, precisava dar um nome para isso. Ele chamou essa propriedade de refrangibilidade. É como se fosse uma corrida onde cada cor tem a sua própria pista. E essa diferença no quanto cada uma se curva é exatamente o que permite ao prisma separar o feixe de luz branca em um arco-íris. A conclusão foi uma bomba, virou a ciência de cabeça para baixo. A luz branca não é pura, é o completo oposto. É uma mistura, uma combinação de todas as cores do espectro juntas. As cores do arco-íris, essas sim, são os ingredientes puros e fundamentais. O branco é só o que a gente vê quando todos eles estão misturados. Então, ok, Newton provou o que a luz branca continha. Mas isso só abre uma porta para uma pergunta muito mais profunda. Se a luz é feita dessas cores, do que as cores são feitas? Qual é a natureza fundamental da própria luz? Essa única pergunta deu início a uma das maiores batalhas de ideias na história da física. Uma discussão que colocou cientistas uns contra os outros por séculos. A luz é um fluxo de partículas minúsculas ou é uma onda se propagando por aí? O Newton estava no time das partículas. Ele defendia que a luz era um fluxo de pequenas bolinhas, ou corpúsculos, como ele chamava. E fazia sentido. Se você joga uma bola, ela viaja em linha reta. Se você coloca algo na frente, ela cria uma sombra bem definida. Já o time das ondas, com cientistas como Christian Huygens, via a luz mais como as ondulações num lago, se espalhando por um meio invisível que eles chamavam de éter. Só que tinha um problemão com essa ideia. Ondas se curvam ao redor de cantos.
Se a luz fosse uma onda, as sombras deveriam ter bordas meio borradas, mas não é o que a gente vê. O argumento de Newton parecia mais forte. Mas é aqui que a gente vê a verdadeira genialidade do Newton. Ele era honesto o suficiente como cientista para admitir quando as coisas não se encaixavam perfeitamente. E lá no Optics, ele listou todos os fenômenos esquisitos que a sua própria teoria das partículas não conseguia explicar direito. Coisas como uns padrões de anéis coloridos que apareciam entre dois pedaços de vidro, ou o fato de que a luz parecia se curvar só um pouquinho ao passar por bordas muito afiadas. E o mais estranho de tudo, um cristal da Islândia que conseguia dividir um único raio de luz em dois, como se a luz tivesse lados. Eram quebra-cabeças profundos, pistas de que a verdadeira natureza da luz era muito mais bizarra do que qualquer um poderia imaginar. E todo esse entendimento sobre as cores teve consequências práticas imediatas. Newton sacou por que os telescópios da época eram tão ruins. As lentes deles funcionavam como pequenos prismas, borrando a luz das estrelas como as franjas coloridas. Aí ele teve uma ideia brilhante. E se, em vez de usar uma lente para dobrar a luz, ele usasse um espelho para refleti-la? Espelhos não separam as cores. E com base nesse princípio, ele construiu o primeiro telescópio refletor que realmente funcionava, um design que, acredite, ainda é o padrão para os grandes observatórios de hoje. Foi uma aplicação direta da sua pesquisa teórica. Mas depois de centenas de páginas de experimentos e provas rigorosas, o livro dá uma virada fascinante. O Newton cientista dá um passo para trás e entra em cena o Newton filósofo. Ele para de nos dar respostas e começa a fazer perguntas. É isso mesmo. No final do Optics, não tem um grande resumo. Em vez disso, Newton nos deixa uma lista de 31 perguntas, as queries. E elas são especulações ousadas, saltos no desconhecido. São as perguntas que o deixavam acordado à noite, perguntas que ele sabia que não podia responder, mas que ele esperava que as gerações futuras pudessem um dia resolver. E essas perguntas vão muito além da física da luz. Ele pergunta, por exemplo, não é o sensório de um ser incorpóreo, vivo, inteligente, onipresente? Basicamente, ele está se perguntando se o próprio espaço não seria a mente de Deus. É uma conexão de tirar o fôlego entre a física e a metafísica. Ele olha para o mundo natural ao redor e questiona. De onde vem que a natureza não faz nada em vão? Ele via ordem e propósito em tudo, da órbita de um planeta à estrutura de uma folha de árvore. E se perguntava qual era a causa fundamental por trás de todo esse design inteligente. E séculos antes de Einstein sequer nascer, ele pergunta: o que há nos lugares quase vazios de matéria? Ele já estava quebrando a cabeça com a natureza do vácuo, da gravidade e de como as forças poderiam agir através do espaço vazio, os mesmos mistérios que movem a cosmologia moderna até hoje. E o legado do debate que Newton iniciou é simplesmente surpreendente. Por um século, a teoria das partículas dele reinou absoluta. Aí, em 1803, Thomas Young usou os próprios dados do Newton para provar de vez que a luz era uma onda. Vitória para o time das ondas. Mas aí, em 1905, aparece Albert Einstein e mostra que para explicar outros fenômenos, a luz tinha que ser feita de pacotinhos de energia, de partículas, que hoje chamamos de fótons. O time das partículas estava de volta ao jogo. E hoje? Bom, hoje a mecânica quântica nos diz a verdade mais desconcertante de todas. Os dois lados estavam certos. A luz é, de alguma forma, as duas coisas ao mesmo tempo, partícula e onda. O paradoxo que Newton começou a perceber em seus experimentos é, na verdade, uma característica fundamental da nossa realidade. E isso nos leva à pergunta final de Newton, talvez a mais profunda de todas. Olhando para a incrível complexidade do olho humano, ele pergunta: foi o olho concebido sem perícia em ótica? É a pergunta final de um cientista maravilhado. Depois de dedicar a vida inteira a entender as leis da luz, ele olha para o mundo vivo e vê essas mesmas leis refletidas na própria estrutura da vida. Ele não oferece uma resposta. Ele simplesmente deixa a pergunta pairando no ar, um testamento eterno de uma mente que não apenas desconstruiu um raio de sol, mas nos ensinou a ver o universo inteiro em suas cores.